Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Uma boa. Hoje, novamente, em nossos estúdios móveis, gravando o nosso episódio 142, aquela quinta-feira, 10h27 da noite aqui em Israel, 27 graus, aquele fresquinho. Na verdade, eu saí agora terminei uma aula, estou voltando para casa e na volta, onde eu estava 31 graus. Agora já deu uma subida aí na montanha, né? Um pouquinho mais alto agora e caiu um pouco a temperatura, mas ainda assim, 27 graus, bastante quente por horário, mas é isso que temos de agora até o final do verão. Bom, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões políticas que também andam bem quentes por aqui. É isso aí, gente. Comentamos aí na semana passada aquela confusão, a coalizão e nossos ouvintes, mas acho que não precisa nem ser um ouvinte tão antigo, né? Um ouvinte aí de 2 meses, 3 meses, já acompanha aí que esse governo vive na corda bamba e, obviamente, dessa vez não podia ser diferente. Comentamos na semana passada que sobre a lei dos territórios, vamos dizer assim, né? A lei dos territórios ocupados, a lei da ocupação, já tem gente... tem vários, né, setores aqui em Israel que chamam também de lei do apartheid, enfim. É a lei que garante que seja aplicada a legislação israelense para israelenses, né, que vivem na Cisjordânia. Ou seja, o israelense que comete um crime na Cisjordânia, ele estaria sujeito à lei israelense, diferentemente do palestino que está sujeito à lei militar, né? E essa lei ela também permite a organização de uma forma geral, assim, da própria legislação israelense nos territórios. Por exemplo, as companhias de seguro passam a poder atuar nessas regiões. O seguro de saúde, né, o Bitur Leumi, ele também passa a ter jurisdição, né, sobre a população israelense que vive nos territórios ocupados. Enfim, a gente explicou direitinho sobre essa lei na semana passada. É uma lei que ela precisa ser renovada a cada 5 anos, né? A primeira vez que ela foi aplicada, aprovada, foi em 1967, ainda em junho de 67, né? Lembrando aí que hoje é o dia 8, né, se não me engano, 9, a gente está justamente no período aí da Guerra dos 6 Dias, né, de junho de 1967, e, enfim, há exatos 55 anos, né, essa lei foi aprovada pela primeira vez e ela precisa ser renovada a cada 5 anos, né? Isso porque a ocupação israelense também deveria ser temporária, então essa lei também deveria ser temporária, mas é algo que não acontece. O prazo dessa lei expira agora no dia 30 de junho, no final do mês, e o parlamento precisa aprovar novamente a renovação da lei, né? Explicamos tudo isso no episódio passado, e essa semana a coalizão colocou para votação a lei, né, para que a expansão seja aprovada, e perdeu. A votação saiu 52 votos para a coalizão, 58 votos para a oposição, o Likud, né, que é um partido aí da direita nacional também, votando contra essa legislação, mas o que simbolizou mais uma vez aí, João, é que a coalizão perdeu completamente qualquer possibilidade de aprovar uma lei sem ajuda, né, vamos dizer assim, da oposição, e mais do que nunca esse governo está na corda bamba, né, cara? Sim, o governo está na corda. Na verdade, a gente tem que contar os dias para essa coalizão acabar, porque na prática, uma coalizão que não consegue aprovar uma lei, ou algumas leis, né, que não consegue empossar um ministro, é uma coalizão que está com os dias contados, que é questão de muito pouco tempo até ela cair. Enfim, e isso vem acontecendo, na verdade, desde a saída da Edith Silman, enfim, era líder do governo na Knesset, que abandonou a coalizão, né? Segundo alguns jornalistas políticos, a grande maioria dos jornalistas políticos já cobriram o caso, em troca de uma promessa por um lugar na lista do Likud, okay? Enfim, já pensando no seu futuro, vendo que no partido onde ela estava, que é o Yamina, o partido do primeiro-ministro Bennett, ela não tinha muito futuro. Enfim, e essa saída dela acendeu luz amarela para muita gente que percebeu que o fato dela ser a primeira garante para ela vantagens nessa negociação política, e deixa a coalizão com 60 membros, o que é insuficiente para
você aprovar uma lei, enfim, que você precisa de uma maioria, né? Então você tem que estar sempre contando com alguém da oposição. Primeiro, que a coalizão esteja com uma disciplina fenomenal, e você tem que estar sempre contando que alguém da oposição vai, de alguma maneira, não vai aparecer na decisão, vai se abster, vai votar junto com a coalizão, o que é uma coisa que não tem acontecido muito, né, nesse último ano, né? A oposição ela está com uma postura bastante intransigente, o que é incomum em Israel. Né? Em Israel, a oposição e a coalizão muitas vezes cooperam em determinadas propostas, né? Escrevem juntos projetos de lei, entendem que, enfim, até porque tanto na coalizão como na oposição você tem partidos de áreas diferentes do espectro político e você tem temáticas diversas. A gente tem partidos que estão na coalizão e na oposição que concordam sobre a temática econômica, mais inclusive do que partidos da própria coalizão ou da própria oposição, né? Entre dois partidos da coalizão e da oposição. Tem partidos da coalizão e da oposição que estão mais de acordo em relação à temática envolvendo religião e Estado, do que entre dois partidos da coalizão ou dois partidos da oposição. E isso não é específico só da coalizão de agora, é geral, né? Enfim, na história política de Israel. E o que está acontecendo agora é que a oposição, de maneira bastante intransigente, já percebendo a fraqueza da coalizão, eles decidiram por votar em uníssono, praticamente, sempre contra o governo. Né? Enquanto eles tinham 59 membros, eles perdem. Mas no momento que eles têm 60, se a oposição ela tem alguma disciplina, a coalizão não consegue fazer aprovar a lei. Só que a coalizão ela precisa muito mais dessa disciplina e dessa homogeneidade do que a oposição. Porque o governo ele precisa de leis para governar. Ele precisa que essas leis passem, e todos os partidos que fazem parte da coalizão eles têm um certo compromisso com o governo. A oposição eles só tem compromisso com o eleitorado, não tem compromisso com o governo. Então, por exemplo, a gente tem aí na oposição a Lista Unificada, que é um bloco de partidos de eleitorado árabe, que estão atendendo aos interesses do eleitorado árabe. Então, eles já disseram, se vocês na coalizão não chegarem a um acordo sobre a lei que impede pessoas com acusação criminal, né, que réus da justiça, de serem primeiros ministros, não tem problema, a gente vota a favor dessa lei. Se o partido e a mina não quer votar a favor dessa lei, não tem problema, lança a proposta mesmo assim, a gente banca. Eles votam contra, a gente vota a favor e pronto. E a gente compensa, a gente supre a votação deles. Né? Enfim, então, a lista unificada não tem problema de, às vezes, cooperar com o governo em determinadas colisões em determinados projetos de lei. Mas o resto inteiro da oposição, que é o bloco comandado pelo Netanyahu, que inclui 4 partidos, né, o Likud e outros 3 partidos ortodoxos, 2 deles ultra-ortodoxos e um sionista ortodoxo, eles estão votando de maneira bastante homogênea, de maneira contrária, e a gente vai falar sobre isso agora, inclusive com pautas históricas deles, e isso atrapalha realmente a coalizão, porque quando ela não tem maioria, ela precisa ganhar aqui ou ali algum voto, e quando a pauta ela não é positiva para os árabes, o governo não vai conseguir aprovar. E isso gera não só uma crise para o próprio governo por não ter maioria, mas gera uma crise interna também. Porque se você não vai conseguir aprovar uma lei que é muito polêmica, então por que você que é contra essa lei votaria a favor? Né? Falar, mas é disciplina de coalizão. Não, mas a disciplina serve quando você alcança os seus objetivos. Se você não alcança os seus objetivos, essa disciplina não serve de nada. É justamente o que aconteceu com essa lei que o Marquinhos explicou agora. Essa lei ela causa dor de barriga para todos os deputados que se identificam com a esquerda, né, em relação ao conflito, pelo menos, e para todos os árabes, né, que se identificam com os palestinos. Né? Deveria significar uma dor de barriga para qualquer pessoa que está atenta aos direitos humanos, porque essa lei ela diferencia populações, ainda que Israel não declare soberania e anexe a Cisjordânia. Essa lei, na prática, ela difere populações do mesmo território, que não é soberano, mas não importa, que na prática o que acontece, e ela deveria dar dor de barriga a todo mundo que tem algum apreço pelos direitos humanos. Quem deixou claro que não gosta dessa lei foi o Meretz, de uma maneira geral, alguns deputados do Partido Trabalhista, né? E o URAM, obviamente, o Partido Árabe da Knesset. Agora, o Meretz e o Partido Trabalhista disseram o seguinte, olha, a gente vai fechar a questão aqui, a gente vai votar a favor dessa lei, a gente entende que na coalizão a gente precisa fazer sacrifícios, e a gente vai com essa. Só que o URAM, o Mansur Abbas, o líder do URAM, ele entende a importância para a coalizão dessa disciplina,
ele, apesar de totalmente contrário a essa proposta, ele trabalhou com os membros do seu partido para que essa proposta fosse aprovada. E ele não conseguiu convencer os membros do seu partido, em especial o sujeito chamado Ganaim, que é, enfim, que é um membro, na verdade ele nem era membro histórico do Rama, ele foi metido na lista porque ele era muito popular no norte de Israel, na cidade de Sarnin. Ele já foi prefeito de Sarnin, ele quer voltar a ser, ele mais ou menos usa a Knesset como trampolim político, hein? E ele cagou, basicamente, né, perdão pela expressão, para a diretriz do partido e disse o seguinte: eu não vou votar a favor dessa lei. Hein? E no momento que ele diz que não vai votar a favor dessa lei, a deputada árabe do Meretz, a Rinal Zoabi, sobre quem a gente falou alguns episódios atrás, que abandonou a coalizão e depois voltou atrás, ela disse o seguinte: eu não vou votar contra a população árabe, eu prefiro votar contra a coalizão do que está no lado, mas está no lado certo da história, do que depois ter que olhar como o voto meu fez. E aí complicou toda a situação. Né? E aí os outros deputados do Rama, no final das contas, eles decidiram, bom, já vou dando spoiler, eles se abstiveram, e aí 2 votos de deputados da coalizão foram contrários, e 3 deputados da coalizão, né, que se abstiveram, eles saíram do plenário, inclusive o Mansur Abbas, disseram o seguinte: se é para votar, eu não quero votar contra a coalizão para não gerar crise, mas eu também não vou votar contra a minha população numa causa perdida. Agora, como é que eles sabiam que era uma causa perdida? Essa lei, ela não passando, ela pode vir a médio prazo a ser muito maléfica para os colonos na Cisjordânia. E os partidos que mais representam os colonos hoje em dia, eles estão na oposição. Não são os únicos. Tem 2 partidos na coalizão, ou até 3, que têm muita afinidade com os colonos e com a pauta do assentamento na Cisjordânia, que são o Yamina, o partido do próprio primeiro-ministro, o Tikva Hadashah, o Nova Esperança, o ministro da Justiça, Guidon Saad, que é quem estava forçando muito a barra para essa lei passada. E o Israel Nossa Casa, do Lieberman, ele mesmo mora nos assentamentos, mora na Cisjordânia, enfim. Esses 3 partidos têm alguma afinidade, mas o partido do sionismo religioso e o Likud têm muita afinidade com essa causa. E eles se dizem os defensores dos colonos, de Judéia e Samária, é o nome bíblico, como eles se referem a Cisjordânia, né? Que já dá ressignifica o lugar, dá uma ideia de que pertence ao povo judeu e etc. Então, o governo acreditou por algum momento que alguns desses deputados votariam a favor da lei, porque não é possível que eles estejam legislando contra a própria causa. Né? Enfim, o que pelo menos a Edith Silman, que é essa deputada que acabou de deixar o governo com um discurso de que não podia mais estar num governo que ia contra os princípios dela, pelo menos ela votaria a favor dessa lei. E o Netanyahu, enfim, aí na semana passada, a gente não comentou sobre isso, mas foram lançadas na mídia gravações de reuniões internas do Likud, né? E aí a Miri Regev, que é uma ex-ministra, deputada do Likud, disse: aqui não tem dor de barriga nenhuma e nenhum mal-estar, a gente vai votar contra o governo, não importa se é a favor dos deficientes físicos, se é a favor dos colonos, se é a favor dos pobres, dos soldados, das famílias que perderam parentes no conflito, não importa, a gente vai votar contra o governo, no que seja, acabou essa brincadeira. E depois ela foi até a televisão atacando os meios de comunicação como se eles fossem o problema e não a declaração dela. Mas, fechando esse parênteses, o Likud já deixou muito claro isso, né? Eles não vão votar com o governo. E eles esperavam que pelo menos a Edith Silman ia votar com o governo e ela se absteve. Na verdade, ela saiu da Knesset, mas saiu porque sabia que a votação não ia passar. Ela não queria votar com o governo e também não queria votar contra. Se ela vota contra o governo numa lei muito importante, ela pode, a futuro, ser declarada Moredet, né, Poreshet, que abandona a coalizão, e se ela é declarada uma abandonadora, né, nesse caso, desertora, ela pode perder o direito de entrar em outro partido nas próximas eleições, então ela perderia essa promessa do Likud, que deve-se dizer, é ilegal, você não pode comprar deputados com promessas de lugar no partido, né? Enfim, mas todo mundo sabe que eles fizeram isso, e ela então está tentando, basicamente está tentando não ser expulsa, né? não ser desertora. Então ela saiu, mas ela saiu quando viu que o jogo estava ganho já. E aí no que ela saiu, saíram os Duram, e a Rinal Zoabi e o Ganaim votaram contra a lei, e a oposição venceu por 58-52. Né? Ou seja, esses 5 votos do governo, eles seriam significativos, porque seria uma vitória de 57-56. Né? E aí o governo perdeu essa votação e a lei não foi aprovada. Então o governo disse o seguinte: a gente vai levar essa lei de novo até ela ser aprovada, o Mansur Abbas vai tratar com
com os deputados dele, e o Meretz vai tratar com a deputada deles e tal, nem que ela tenha que renunciar, e enfim. E o Guidon Sarr estava muito irritado, criticou muito, e o Yair Lapid foi muito criticado também, porque ele que tinha conseguido trazer de volta a Arinal e Zoabi, e ela vai lá e passou uma rasteira nele, assim, enfim. E aí a coalizão estava falando, isso não significa o fim de nada, ninguém disse que essa lei tinha que passar agora, semana que vem a gente levanta ela de novo. Mas aí, enfim, o que não ficou claro para algumas pessoas na coalizão é que o fato dessa lei não ter passado, ela foi sintomática. Não foi uma coisa, não foi brincadeira. Isso quer dizer que a coalizão não tem controle sobre os seus próprios parlamentares, que não tem disciplina, que as pessoas podem votar no que quiserem. E aí isso gera um problema muito grande. Porque quando você lança uma lei dessa, e você vê que os deputados do Meretz, né, então, enfim, a Ibit Samarane, que é uma deputada árabe do Partido Trabalhista, está votando a favor de uma lei que ela é radicalmente contra, né? O Gabi Lasky ou o Mussiraz do Meretz, que são ultrapacifistas e ativistas da causa dos dois estados e, enfim, e contra as colônias, estão votando a favor dessa lei. E ela mesmo assim não passa, você começa a perguntar o que eu estou fazendo aqui. E você percebe primeiro que a Knesset ela já deixou de ser um debate programático totalmente e passa a ser, enfim, a disputa pelo poder, né, e por quem está no poder é mais importante do que o que quem está no poder ou quem está na oposição pode fazer. Enfim, gera essa crise muito grande. E aí o Guidon Sarr ficou irritado, detonou aí um monte de gente, e aí o que aconteceu foi que o Nir Orbar, que é um deputado do Yamina, que, enfim, que já estava cotado há muito tempo para ser o próximo desertor, ele se reuniu com o Bennett às 2 da manhã e disse, para mim chega, acabou essa palhaçada, estou de saco cheio desse governo, estou indo embora, não vou sair agora, eu quero ver mais ou menos o que vai acontecer. Ele já foi apurado, ele está em negociações com o Likud, enfim, e ele também deve ganhar um lugar na lista do Likud ou na lista do sionismo religioso, estão negociando tudo isso, mas ele disse, eu vou embora. Ele é muito próximo do Bennett, eles dois foram juntos do Partido da Casa Judaica, ele foi o secretário-geral do partido quando o Bennett presidiu o partido, enfim, e os dois têm uma relação muito próxima, só por isso o Nir Orbar está no governo, ele foi o último a ser convencido a entrar, e só por isso ele ainda não abandonou, mas parece que já foi, né? Que ele já disse para o Bennett, eu estou partindo, estou indo embora, enfim, talvez eu não seja a pessoa que vou votar a favor da dissolução do governo, mas vocês não contam comigo mais para nada. E o que, enfim, para a coalizão é um problema não tão menor. Né? E parece que ele colocou como únicas como condições para que ele não saia, ele disse que os árabes do governo eles acham que o governo é um caixa automático, que eles só querem pegar dinheiro e não tem compromisso nenhum com nada, o que enfim, não é justo, na minha opinião, dizer isso. Eu acho que a esquerda e os árabes engoliram muito sapo nesse governo, mas, enfim, é a leitura dele. O pior é que a leitura dele não é cínico o que ele está dizendo, né? Mas ele disse que a condição dele para ficar é que o Ganaim e a Arinal Zoabi saiam, né, se renunciem, se retirem da Knesset, sejam escolhidos por outras pessoas que vão ser mais confiáveis que eles e assistiram condições. Ou que pelo menos um deles, né? Essa já é a estipulação da imprensa. A Arinal Zoabi, ela nunca descartou renunciar. Ela está sofrendo muita pressão por parte dos eleitores do Meretz, mas ela não atende telefonemas de membros do partido, ela está ignorando os membros do partido e ela está atuando como se fosse membro do RAM, totalmente. Enfim, as decisões que ela toma, ela como se ela fosse membro do RAM, mas muito mais independente do que alguém que segue as decisões do partido. E o Ganaim, ele pode até sair, ele pode ficar, depende enfim, dele querer se concentrar agora na candidatura dele para prefeito ou não. Ele já conseguiu ganhar algum apoio pela posição que ele teve agora, mas, enfim, são cenas do próximo capítulo. E o governo parece que tomou a decisão, na verdade, de considerar a Idit Silman desertora, eu estou para terminar minha fala agora, porque no mesmo dia que essa votação ela não passou na Knesset, o governo ele levou à votação a proposta de empossar o Matan Kahana, que ele era ministro das questões religiosas, ele renunciou ao seu cargo de ministro, porque ele tinha renunciado ao cargo de deputado numa lei chamada Lei Norueguesa. Né? Cada partido tinha direito a que 3 ministros renunciam ao seu cargo de deputados para serem só ministros. Mas como o governo queria ele na Knesset também, ele renunciou ao seu cargo de ministro para estar na Knesset, renunciou para o cargo da Lei Norueguesa, e agora ele quer voltar a ser ministro, mas também acumular o cargo de deputado. E o que é previsto pela lei em Israel, tem vários que são assim. Praticamente todos os deputados eram ministros. Né? Agora, com a lei norueguesa, você pode só ser ministro. E ele
o governo levou à votação aqui, por ser um regime parlamentarista, os ministros precisam ser aprovados pelo parlamento, e a Edith Silliman votou contra essa nomeação dele. E era uma lei que também era um voto de desconfiança para o governo, só que essa proposta empatou, então a oposição não conseguiu dar voto de desconfiança. Mas quando a Edith Silliman vota contra uma posição do governo, e é uma posição que dá voto de desconfiança no governo, ela pode ser declarada desertora. E aí o Bennett, ele perdeu totalmente a esperança. O Bennett não, o governo perdeu, né? A coalizão perdeu a esperança de que em algum momento vai colaborar com o governo, ela já é desertora. O Yamina ainda acredita que podem convencer a Edith Silliman a se abster aqui e ali algumas vezes, mas a maioria da coalizão já quer considerá-la desertora. E aí um repórter da Galei Tzahal, que é a Rádio do Exército, divulgou uma notícia que ele apurou com muitas pessoas próximas de Edith Silliman, e ela foi confirmada pelo Yaron Avraham, que é um repórter do Canal 12, que ela está ameaçando, extorquindo o próprio Nir Orbach, dizendo o seguinte: se ele vota a favor de eu ser considerada desertora, ele sabe que ele está ferrado, porque eu sei muita coisa que aconteceu ali na época que ele era secretário da Casa Judaica do partido, que podem incriminar ele, o Bennett e a Elliot Jaquet, mas principalmente ele. Okay? Enfim, para o ouvinte, que a gente nunca comentou sobre isso, mas é um caso que aconteceu há alguns anos. A Casa Judaica é um dos partidos mais endividados da Knesset, e a gestão do Orbach como secretário-geral, ela deixou um rombo gigantesco ali. Foi justamente quando o Bennett quis usar muitos recursos para propaganda e gastou muito dinheiro com propaganda. E, enfim, pelo que a Edith Silliman supõe, ela nega que ela tenha dito isso, mas muitas fontes corroboraram, que ela enfim, que ela saiba que teve algum escândalo de corrupção ali, ou má gestão do dinheiro, gestão irresponsável, né? De responsabilidade fiscal ali com as finanças do partido, para algum bem escuso, né? Enfim, e ela está aí usando essa ameaça e para de uma extorsão para que ele não vote a favor dela ser desertora. Enfim, o movimento de Ruta Shilton, né, que é um movimento de controle, não de controle, né, de avaliação do governo, né, o movimento de qualidade do governo, de controle de qualidade do governo, que é um movimento social, ele entrou social e político, né, entrou com uma ação na Suprema Corte para que essa questão seja investigada urgente, porque isso configura crime, né? Enfim, e é nessa situação que a gente está. Agora, falando a verdade, tentando ser sincero, esse governo tem um prazo de validade muito curto, né? Ele não tem 60 membros, essa coalizão não tem 60 membros, já tem menos, e tem muitos deputados que não têm a menor condição enfim, não são confiáveis, não têm a menor disciplina partidária, a oposição não ajuda nem os seus próprios eleitores. O objetivo é derrubar o governo, o objetivo principal. O segundo objetivo é derrubar o governo, o terceiro objetivo é derrubar o governo, e o último objetivo é derrubar o governo. A oposição não tem mais nenhum objetivo, não tem oposição programática, não tem debate, não tem fiscalização, não tem nada. O único objetivo eles não estão presentes nem nas comissões. O objetivo é derrubar o governo, enfim. E, obviamente, o governo também é intransigente em relação à oposição, e se a oposição entrar no poder, o governo pode esperar por um governo mais intransigente, 10 vezes mais intransigente ainda, que não vai dar nenhum espaço para a oposição, e que vai ser só porrada atrás de porrada e massacre atrás de massacre, vão deixar a oposição chupando o dedo nas comissões, vão ter uma oposição que vai tentar judicializar tudo, porque o governo, enfim, não vai deixar nada, o legislativo e o executivo não vão deixar nada. Mas, enfim, isso a gente vai ter que ver qual vai ser o próximo governo. Para terminar, teve uma pesquisa de opinião essa semana, o Likud estaria com muitos votos, também estaria liderando de longe, hein? O Partido Nova Esperança do Guidon Sá não ultrapassaria a cláusula de barreira, mas o bloco do Netanyahu teria 60 cadeiras. Ainda não teria as 61, que são o mínimo necessário para que eles formassem o governo. Enfim, e essa é a situação na qual a gente está inserido nesse momento, né? Mesmo que tenha eleições, a gente pode ver outro impasse. É isso, aquele buraco sem fundo, né? Quanto mais a gente cai, mais a gente cai. Não tem jeito. Bom, e nessa confusão toda, quem aproveitou essa semana para aprovar uma lei, pelo menos em primeira votação, mas uma lei de extrema importância, foi a lista unificada, né? A lista lá dos partidos de eleitorado majoritariamente árabe, que conseguiu aprovar, como eu falei, em primeira votação, o aumento do salário mínimo para 40 shekel a hora. João, essa aí é uma reivindicação, né, que os principais movimentos sociais já vêm fazendo há algum tempo. Tem um movimento social recente, né, de poucos anos, que tem chamado bastante atenção no cenário nacional, chamado Omdim Beyachad, né, que é tipo
dizer assim, andamos juntos, né? Uma coisa assim, vamos dizer, a tradução é meio difícil de fazer, mas Omdim Be'achad nesse sentido de que caminhamos juntos, estamos todos juntos, e esse movimento ele atua em diversas áreas, né? No movimento sindical, no movimento LGBT, no movimento, enfim, no movimento verde. É um movimento social que ele tem vários braços, né? Que atua em diversas áreas, e eles assim, pelo menos, vem impulsionando essa medida, esse aumento do salário mínimo para 40 horas há algum tempo, e dessa vez, pelo menos em primeira instância, apesar de uma votação pífia, foi aprovado, né, cara? Pois é, foi aprovado, okay? E foi uma votação, enfim, que o governo, na semana passada, deu liberdade de votação para quem quisesse, né? A coalizão decidiu dar liberdade de votação, uma lei que a gente comentou sobre erguer bandeiras de países inimigos, especialmente da Palestina, né? Em lugares públicos que recebem verba do Estado. E o governo deixou cada partido, cada pessoa, cada deputado escolher em quem ia votar. Enfim, o Meretz, por exemplo, decidiu votar contra, né, junto do Duran. O Partido Trabalhista, o Yesh Atid e o Azul e Branco, eles abandonaram a Knesset na hora, né, se retiraram para não votar. Enfim, outros partidos. E aí o Bennett, por exemplo, votou a favor, né? E essa proposta do salário mínimo a 40 shekel, na verdade, chegaram 3 propostas, né, para a Knesset, que estão, enfim, que foram apoiadas por esse movimento, né, pelo DPR, que diga-se de passagem, o Kor Lavdim, que é uma central sindical que trata principalmente de relação entre os trabalhadores e o setor privado, também participou da construção desse debate e também está dentro os grupos organizadores. Foram 3 propostas que chegaram. A proposta enfim, que era a proposta exata do Omdim Be'achad, foi a proposta apresentada pela deputada Naama Lazimi, do Partido Trabalhista. Okay? Na minha opinião, a melhor deputada da Knesset atualmente. E ela apresentou a proposta, mas o governo, enfim, não chegou à conclusão sobre isso e proibiu a votação a favor dessa proposta. Né? Então, o governo fechou e proibiu, principalmente por pressão do Ministério das Finanças, que não quer, e do Ministério da Indústria e Comércio, né, da Economia, que eles não querem esse aumento, eles acham que esse aumento é excessivo. Alguns dizem que vai atrapalhar os pequenos negócios, enfim, como, por exemplo, o deputado Abir Kara, que é o representante dos pequenos negócios na Knesset, mas, enfim, que na verdade está defendendo as grandes empresas, mas deixa para lá. E o governo decidiu que não podiam votar a favor disso. Então, em protesto, o Meretz e o Partido Trabalhista se retiraram da Knesset e não votaram. Okay? O Uram votou a favor dessa proposta, que só foi aprovada em primeira leitura. Na verdade, ainda faltam as outras 2. O Uram votou a favor, ou seja, ignorou o que a coalizão decidiu, e a proposta passou. Muitos deputados se retiraram, porque é muito impopular você votar contra o aumento do salário mínimo, principalmente numa situação que já está passando, com custo de vida altíssimo, com inflação, que é coisa que a gente não via aqui há muito tempo. Enfim, e a Naama Lanzini deu pena dela. Ela fez um discurso apaixonado ali, né, na plenária, dizendo que estava muito feliz que essa proposta tinha chegado e que aparentemente ela ia passar, que ela infelizmente não ia poder votar a favor, mas que o coração dela ficava lá para a proposta ser aprovada. Enfim, ela se retirou da Knesset e o Omdim Be'achad fez uma postagem no Twitter agradecendo ela especialmente. A proposta foi aprovada, foi escrita pelo deputado Ahmed Tibi, da Lista Unificada, que foi um dos primeiros a se somar à campanha, um dos que mais se engajou também na campanha do aumento do salário mínimo para 40 shekels. Aliás, é importante dizer, todos os deputados árabes foram ativistas de primeira ordem dessa campanha. Enfim, e no final das contas, a proposta passou em primeira leitura. Agora, se a Knesset cai amanhã, depois de amanhã, essa proposta provavelmente não vai passar. Okay? E o governo ainda pode derrubar essa proposta. A oposição, a gente não sabe como eles vão votar. Se a gente tiver, enfim, caminhando para uma troca de governo ou para eleições, a tendência é que a oposição barre essa lei. O Likud, ainda que tenha alguns deputados que assinaram o documento do Omdim Be'achad, né, sendo a favor do mínimo de 40 shekels, o Likud, historicamente, foi contra. O Netanyahu, por exemplo, é contra essa proposta. Né? Ele não assinou e eu não vi como ele votou, não vi nem se ele votou. Mas o Likud, teoricamente, a princípio é contra. Então, a gente vai ter que ver o que vai acontecer, mas é uma proposta muito importante. Okay? E aí o Guidon Sá saiu dizendo que a posição do Meretz, a posição do Avodá, do Partido Trabalhista, eram populistas, estão jogando para a torcida, se preparando para eleições, etc, etc, etc. E o Meretz reclamou, ele falou assim,
vocês não deram liberdade de votação numa pauta que para a gente é muito importante, okay? Na pauta que para vocês era importante, vocês tiveram liberdade de votação e a gente não votou contra o governo, mas a gente também não pode votar contra isso. É pedir demais para a gente votar contra isso. Enfim, o Guidon Sar, basicamente, o que ele quer é proibir a esquerda de ser esquerda até nas questões, na parte social, que para ele interessa menos, né, do que o conflito, por exemplo. Enfim, ele quer que a esquerda seja liberal em tudo, não só na questão dos costumes. Enfim, e pelo menos o Meretz e o Partido Trabalhista, nessa questão, se recusaram a adotarem uma prática neoliberaloide e saíram da Knesset, se abstiveram. Enfim, então, eu acho que é uma posição louvável, minimamente dizendo. Eu acho muito importante essa pauta, ainda que o aumento do salário mínimo não vai resolver todos os nossos problemas econômicos aqui. Ainda falta muito, ainda tem muitas propostas sobre as quais não é que não ainda não foram apresentadas, é que não se debatem nem dentro desses partidos, né? Que, enfim, sobre reforma tributária, sobre escala de aumento progressivo do imposto de renda, enfim, nada disso é debatido. Em Israel você tem poucas alíquotas, os ricos pagam muito poucos impostos em comparação a países da Europa. Aqui também não tem imposto sobre fortuna, também não tem imposto sobre herança, enfim, e você não vê o Meretz e o Partido Trabalhista nem debatendo esses temas, quanto mais propondo. Eu acho que o fato nem do Meretz, nem do Partido Trabalhista debaterem isso, diz muito, né, sobre o que é o partido hoje. Eu acho que é importante isso, né, para a gente ter essa observação. Mas é isso. Então, vamos à nossa próxima notícia do bloco, e também ainda é na área da política e do ex-Ramatkal, né, que é o chefe de Estado-Maior, né, israelense, o ex-chefe chamado Eisenkot, Gadi Eisenkot. Ele, quando ele se afastou, né, se aposentou, vamos dizer assim, foi para a reserva no Exército, e agora, ele já, na época de que isso aconteceu, já tinha sido aventado aí a possibilidade dele entrar na vida política. Inclusive, se eu não me engano, João, pode ser que eu esteja enganado, mas teve a ver que ele queria ter participado já em algumas eleições, só que ele não tem um tempo de carência, né? Depois que eles saem do exército para entrar na política, eles têm que ter um tempo afastado. O Benny Gantz teve que passar por isso, o Gabi Ashkenazi teve que passar por isso, enfim, né? O Shaul Mofaz, tantos aí, né? Tiveram que passar por isso, mas agora ele vem discutindo aí a entrada dele na política, tendo terminado esse período de carência, e pode ser que ele esteja mais um general aí entrando na política, dessa vez no partido Yesh Atid, né, cara? Bom, o Gadi Eisenkot, que é o ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, na verdade ele já passou pelo período de filtro, né, como se diz, né? Ele já tinha passado nas 2 últimas eleições, teve muita pressão para ele sair candidato. Alguns analistas políticos achavam que ele tinha chance de derrotar o Netanyahu, né, se ele criasse um partido. Ele teve em negociações com o Benny Gantz, com o Guidon Sar, para entrar nesses partidos, e não entrou, e desistiu de entrar nas eleições, e agora, pelo jeito, ele vai entrar, né? Ele é uma figura que cresceu numa família de direita, ninguém sabe exatamente com o que ele se identifica mais, embora se acredite que ele seja um cara um pouco mais de centro-direita, mas ele foi muito neutro, né, como chefe das Forças Armadas, como deve ser, né? Ele adotou uma posição de muita neutralidade, de muita consciência. Ele se destacou, por um lado, no caso do soldado Elor Azaria, que foi um soldado que foi condenado pela justiça por ter disparado contra um terrorista que já estava imobilizado no chão, né? Enfim, foi preso por assassinato, no caso, porque o terrorista não oferecia mais perigo, embora ele tivesse, antes de ser imobilizado, de estar neutralizado no chão, ele atacou alguns soldados, né? E o Elor Azaria decidiu matá-lo por conta própria, e no momento que a sociedade pressionava muito, pelo menos parte da sociedade, para que ele não fosse condenado, e se condenado recebesse indulto, o Gadi Eisenkot, ele foi um dos que se manifestou dizendo que ele não é o filho da sociedade inteira, não é o filho de todos nós. Ele é um soldado com responsabilidade, com uma arma na mão, e se ele errou, ele tem que dar exemplo, ele tem que ser punido para dar exemplo para os outros soldados, porque senão a gente não tem disciplina nenhuma aqui, e o exército não tem nenhuma lei, não tem nenhuma moralidade. Enfim, foi uma posição muito correta, a meu ver, né? Enfim, e ele agora, pelo jeito, terminou esse período dele de filtro, e ele agora vai poder ingressar na política. E quer, né? E tem o desejo. Em geral, os chefes das Forças Armadas, eles querem ingressar na política desde sempre, né? Desde que eles chegam nesse cargo.
Por quê? Porque o cara fica general até pegar um cargo no último escalão, né? Ele tem contato direto com o ministro da Defesa, até com o primeiro-ministro. Ele está vendo quem toma as decisões, né? Em geral, o sujeito quer participar daquilo, ele quer mais poder, né? Ele entende do riscado, ele teve presente ali, tem experiência ali. Por que não agora participar do braço político? Por que não decidir para onde vão os recursos, onde tem que ser investido, né? Enfim, Israel tem um histórico muito grande de militares na política, um histórico e um presente também. Militares da reserva, obviamente, a gente tem que dizer. Militar da ativa, que é proibido de estar na política, mas militares da reserva não. Obviamente, a gente teve primeiros ministros que foram militares e alguns que foram chefes do exército, igual o Eisenkot, como o Rabin, como o Barak, né? Enfim, hoje a gente tem vários generais na política, né? Até o Meretz tem um general, que é o Yair Golan, que foi vice-Ramatkal, vice-chefe das Forças Armadas. Enfim, mas o Likud tem o Yoav Gallant, né? O Benny Gantz, que é o líder do partido Azul e Branco, também é um general e chefe das Forças Armadas. O próprio Yesh Atid, que é o partido que provavelmente vai adotar o Eisenkot, tem uma general, que é a Orna Barbivai, mulher, né? Que é a ministra da Indústria e Comércio. Ela é uma das 2 mulheres, se não me engano, que chegaram ao posto de general, ao cargo de general em Israel. Enfim, quase todos os partidos tradicionais do país têm algum general na sua fileira, e alguns têm até mais que um. E o Yesh Atid está querendo mais um, obviamente. Isso respalda o Yair Lapid, dá para ele uma legitimidade maior para ser primeiro-ministro, que é o objetivo que ele tem, né, política que ele tem há muitos anos, porque o Gadi Eisenkot seria provavelmente o ministro da Defesa dele e um bom assessor do meio militar, né? Enfim, então lhe daria uma certa credibilidade maior, pelo menos para cuidar de áreas com as quais ele não tem tanta familiaridade. O Yair Lapid não foi combatente no exército, né? Ele, se não me engano, ele serviu na Galei Tzahal, que é a rádio do exército. Enfim, e acho que só tem mais jornalista do que militar na política israelense, né? Mas enfim, e eles estão nessas negociações. Ele teve negociações com outros partidos, como eu falei, não fechou com nenhum, e agora pode ser que ele vá para o Yesh Atid, que é um partido considerado de centro no espectro israelense, okay? Que mostra que ele está, enfim, de alguma maneira preocupado com tirar o Netanyahu dali. Ele fez críticas ao Netanyahu já nas últimas eleições e continuou fazendo, dizendo que o Netanyahu atua de maneira em proveito próprio e que perdeu os resquícios de Mamlartiut, né, que é a neutralidade, o estadismo que ele tinha, e que ele agora quer... Enfim, agora ele aparentemente quer estar com o outro grande partido que a gente tem na Knesset atualmente. As fontes dizem que o Yair Lapid prometeu para ele um lugar nos primeiros lugares na fileira do Yesh Atid. Se vai ser número 2, número 3, número 4, a gente não sabe, mas deve ficar por ali. O Yesh Atid é um partido que não tem absolutamente nenhuma democracia interna, é um partido comandado pelo Yair Lapid de maneira ditatorial, e eu falo isso não no sentido figurado, na prática é realmente isso que acontece. Ele expulsou o Ofer Shelah, que era um deputado importante, que estava com o Yair Lapid desde a fundação do partido. Enfim, ele criou um ambiente terrível para o Ofer Shelah para ele sair, justamente que o Ofer Shelah quis concorrer com o Lapid pela liderança do partido. Ele quis primárias para isso, e nesse momento ele foi tirado do grupo de WhatsApp, foi boicotado pelo Yair Lapid até ele pedir para sair. O Lapid, ele manda e desmanda, tem muito controle sobre o partido, e onde ele quiser que o Eisenkot esteja, o Eisenkot estará, né? O Yair Lapid disse que tem planos de democratizar mais o partido internamente, é um partido novo, por isso que não é assim e tal, mas que primárias abertas não vai acontecer, que isso é um caminho negativo, que isso prejudica os partidos. Você viu o que aconteceu com o Likud, você viu o que aconteceu com o Partido Trabalhista, com o Meretz, o que ele ensinou com isso, a gente não tem como saber, porque o Partido Trabalhista e o Meretz têm uma situação bastante diferente da do Likud, enfim, e o Meretz nem é tão democrático assim internamente, mas, enfim, o fato é que o Eisenkot deve aparecer aí, deve pintar nas próximas eleições, em algum lugar alto no Yesh Atid. O que isso significa? Não sei, né? Porque na política eu não sei o que o Eisenkot vai representar. Do ponto de vista eleitoral, significa muito pouco. Pouca gente vai passar a votar no Yesh Atid por causa do Eisenkot, na minha visão. Ele poderia ajudar mais, por exemplo, o Gideon Sa'ar a ultrapassar a cláusula de barreira, do que ajudaria o Yesh Atid a conquistar uma grande bancada. Mas isso é uma previsão minha, né? E previsões têm sempre um risco muito, muito, muito alto de erro, ok? Agora, minha análise com o cenário é que o Eisenkot não é um puxador de voto. Se eu estou certo ou errado, o futuro vai dizer pra gente.
Aí, Eisenkot puxador de voto. Vamos ver se ele vai ser. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa essa semana. Bom, e os nossos ouvintes já devem lembrar que há uns anos atrás foi assinado o Acordo de Abraão, né, os Acordos de Abraão, vamos dizer assim, que foram acordos de normalização das relações entre Israel, Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, né? Foi um precedente, assim, né, de uma primeira vez que isso aconteceu com um país ali da região do Golfo Pérsico, e isso deixou no meio dessa aproximação entre esses países, que depois Israel também acabou se aproximando de outros países de maioria muçulmana. Dentro dessa movimentação toda, Israel começou a se aproximar da Arábia Saudita, né, a grande potência, ali, o grande país da região, e começou, inclusive, voos, né, indo para os Emirados Árabes, passando por espaço aéreo saudita, né, o que precisa da autorização, enfim, essas coisas acontecendo, porque senão a viagem daqui para os Emirados Árabes ela demora 2 horas, 2 horas e meia, se eu não me engano. Se tivesse que dar a volta em todo o Golfo Pérsico, ia demorar 7, 8 horas. E, além disso, imagino o terror, né? Que é passar sobrevoando ali o Golfo Pérsico, uma aeronave israelense. Mas, enfim, os aviões passam em espaço aéreo saudita para chegar nos Emirados Árabes. E agora, mais uma vez, a gente vê indicações aí de uma aproximação muito grande, né, entre os dois países, algo também muito novo, e isso pode representar, né, João, mais uma mudança importante nesse quadro político, principalmente no que diz respeito ao conflito palestino-israelense e a posição, né, do conflito palestino-israelense em toda essa nova conjuntura mundial aí no Oriente Médio. Pois é, os acordos com a Arábia Saudita, e depois dos acordos de Abraham, eles pareciam ser questão de tempo, né? Israel Israel tem parcerias com a Arábia Saudita em vários âmbitos, já há vários anos. Okay? Só que como os dois países são considerados inimigos ainda, né? Eles estão, enfim, ao contrário dos Emirados Árabes, que não eram um país inimigo de Israel, então a Arábia Saudita né? Então, esses acordos têm que ser secretos, né? Todas essas parcerias têm que ser secretas e elas são mediadas pelos Estados Unidos. A imprensa conseguiu, enfim, dar um furo de um voo que o Netanyahu fez para a Arábia Saudita há uns 2, 3 anos, ok? E começaram a estipular que os dois países estariam próximos a um acordo de normalização, né? Mas a Arábia Saudita, pelo tamanho que tem, pela posição de liderança que tem no mundo árabe, muito maior do que os Emirados Árabes, o Bahrein, o Marrocos, né? Nesse caso, a normalização das relações da Arábia Saudita com Israel seria um golpe muito grande para a questão palestina, ok? Por um lado, e por outro lado, para a imagem da Arábia Saudita no mundo árabe também seria um problema enquanto a ocupação israelense nos territórios e sobre o povo palestino continuar. Porque isso, enfim, países que se associam a Israel tendem a perder popularidade no mundo árabe. E a Arábia Saudita é o polo oposto do Irã. O Irã é o maior inimigo político de Israel, no caso, e é o mais solidário, digamos assim, com a questão palestina, entre todos os países do mundo árabe, talvez junto da Turquia, mas a Turquia tem relações com Israel, e a Arábia Saudita rivaliza com o Irã, enfim, um é um país sunita, outro é um país xiita, um é uma república islâmica, outro é uma monarquia absolutista, mas que não se define exatamente como um governo islâmico, mas na prática a gente sabe que é. Só que a diferença da Arábia Saudita para o Irã é que a Arábia Saudita, aos poucos, ela vem adquirindo mais hábitos ocidentais, vem permitindo, por exemplo, uma coisa que era proibida na Arábia Saudita até pouco tempo, que era que as mulheres tivessem de carteira de motorista, agora já é permitido, enfim. Ainda é proibido bebida alcoólica, ainda é proibido um monte de coisa no país, o país é muito radical em relação à lei muçulmana, mas aos poucos as coisas estão mudando pela própria proximidade com os Estados Unidos, enfim, com o mundo ocidental, que tem muito a ver com a questão do petróleo, e aos poucos, enfim, a configuração geopolítica do Oriente Médio ela vai mudando para os dois blocos que são o bloco do Irã e o bloco anti-Irã. Né? E a Arábia Saudita parece que se deu conta de que Israel e a Arábia Saudita estão no mesmo bloco, né? Que é o bloco anti-Irã. Então, a gente fica nesse impasse porque a Arábia Saudita não pode normalizar as relações com Israel e fazer um acordo de paz como se não estivesse acontecendo nada, porque eles sabem que eles têm uma coisa a perder com isso,
Por outro lado, todo mundo está vendo que esses países cooperam e são ambos aliados dos Estados Unidos e de outros países da região nesse bloco anti-Irã, né? E isso, provavelmente, pelo andar da carruagem, pode ser que as coisas mudem, vai acabar acarretando numa normalização no acordo de paz entre os países, num espaço de tempo a médio prazo, provavelmente, que não vai demorar tanto, se as coisas não mudarem, obviamente. A Arábia Saudita sempre foi categórica ao dizer que enquanto, até como país líder, né, da Liga Árabe, e essa foi uma condição da própria Liga Árabe, lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, se não me engano, em 2002, enquanto Israel não estabelecer um acordo de paz com os palestinos e que cria o Estado palestino, a Arábia Saudita não normalizaria as relações com Israel. E não só a Arábia Saudita, essa foi a posição de toda a Liga Árabe em 2002, enfim, e que os Emirados Árabes, o Bahrein e o Marrocos romperam, né, com essa determinação. E depois que os primeiros países romperam, e desses países os Emirados Árabes não são um país insignificante, né, não chega a ser uma potência, mas é um país importante no Oriente Médio, enfim, passa a ser menos tabu você romper com isso também. E essas negociações estão acontecendo. Alguns voos da Arábia Saudita para Israel foram detectados pela imprensa essa semana, foram descobertos, o que faz a gente pensar, sugerir de que esse acordo pode estar acontecendo. Isso somado a alguns outros fatos. Por exemplo, o fato da imprensa, né, da mídia da Arábia Saudita começar a retratar Israel de uma maneira diferente do que retratava antes, né? Não é mais o grande Satã e o grande problema do Oriente Médio. Às vezes, pontos positivos de Israel são retratados, hein? E, enfim, são aí uma coisa aqui, outra ali, que mostram com que o direcionamento lá está mudando, a tendência está mudando, e é uma situação que a gente tende a ver nos próximos anos se as coisas seguirem do jeito que elas estão. Mas pode ser que elas não sigam, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Enfim, há 10 anos a Síria era um dos países mais estáveis do Oriente Médio, e hoje está numa guerra civil, enfim, infinita, né? Que tá, enfim, o líder segue lá, mas a estabilidade é tudo que não existe na Síria. O Iraque era um país estável também há 20 anos, um pouco mais, e hoje não é, né? Há 20 anos, né? O Iraque era um país estável e hoje não é. E, enfim, óbvio, no Iraque teve intervenção estrangeira, mas quem garante que não vai ter em outros países da região e que isso não vai afetar a Arábia Saudita? Enfim, a gente não sabe o que pode chegar a acontecer nesse aspecto, mas tudo indica de que os países eles estão colaborando cada vez mais e um acordo de paz ele é uma aposta bastante razoável para o desfecho dessas negociações que vem acontecendo agora. Vai ser muito interessante acompanhar isso, principalmente no que diz respeito a qual vai ser a posição, né, que os palestinos vão ficar, né? Enfim, muda muito o tabuleiro, né? Muda muito a força política aí. Vamos ver se isso gera, até porque assim, mesmo num curto espaço, né, a gente, mesmo mudando de governo, a gente não tem a perspectiva de ter um governo mais à esquerda, né? Na melhor das hipóteses, um governo de centro. Mas não, na melhor das hipóteses, um governo de centro-direita. Essa é a melhor das hipóteses. Podemos chegar aí à extrema-direita. Mas, enfim, isso acho que vai ser interessante acompanhar. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de assuntos gerais dessa semana. Bom, gente, a gente está aí no mês do orgulho LGBT. Comentamos na semana passada que teve a parada gay, né, em Jerusalém, uma parada que é sempre acompanhada aí de muita tensão. A gente comentou, já houve, enfim, atentados terroristas nessa parada. E amanhã acontece aí a parada de Tel Aviv, que é o símbolo, né, aqui do país e movimenta muito a sociedade israelense, né? É um movimento muito, enfim, é uma festa, na verdade, muito impactante a cidade israelense. No passado aconteceu depois de um ano que não tinha acontecido por causa da corona, da pandemia, né? A do ano passado, inclusive, foi tida por alguns deputados oportunistas, como Bezalel Smotrich, como, enfim, como um caso que ajudou a espalhar a corona, enfim, que todo mundo reclama dos ultra-ortodoxos, mas ninguém fala da parada gay e tal. Enfim, mas sem nenhuma prova, sem nenhuma base, né? Ele pode defender a população ultra-ortodoxa sem criticar, enfim, o pessoal da comunidade LGBT. Mas, enfim, é um evento muito característico, muito importante, né? O de Tel Aviv é o maior do país disparado. Tel Aviv é considerado um dos principais destinos gay-friendly, né, do mundo, né? Enfim, com mais liberdade, com mais eventos da comunidade LGBT, enfim,
que a comunidade LGBT se sente mais em casa, né? E a parada do orgulho gay em Tel Aviv, ela é muito, muito animada, muito característica, muito, muito divertida, né? E muito grande, muito significativa. Enfim, não dá pra gente comparar com o Oriente Médio, porque eu não sei se tem algum outro país do Oriente Médio que tem uma parada gay, birlado, né, como diz em hebraico, que tem alguma parada gay, não é nem desse tamanho, com certeza não. Mas a parada gay de Tel Aviv é uma das maiores do mundo, proporcionalmente à população do país, né? Tipo, se você considera que quantas pessoas frequentam o evento em relação à população do país, é uma das maiores do mundo, né? Enfim, normalmente não chega aos pés de São Paulo, quantas pessoas vão? 2 milhões de pessoas, né? 2 milhões de pessoas seria mais de 20% da população de Israel, do país inteiro. Mas aqui chega uma galera, chegam umas 200 mil pessoas, às vezes, que é metade da população de Tel Aviv, né? Pode chegar. Enfim, eu fui uma vez, passei lá um tempo, foi um evento bastante divertido, legal, e importante também, né? Porque, enfim, é uma manifestação de um grupo discriminado historicamente que está querendo mostrar que a orientação sexual, no caso, não significa, enfim, não significa nada de negativo para nada, e que nada impede que eles, nada deveria impedir que eles tenham os mesmos direitos que todo mundo, né? Então eles estão tentando mostrar que o que a gente faz deveria ser considerado normal, igual ao que vocês que não são parte da nossa comunidade fazem. E tá certo, e tá aí, tem o meu apoio, e é um evento legal. Eu não vou, eu tenho que buscar meus filhos na creche, mas enfim, deixo meu apoio de longe. É isso. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do esporte com o Nelson Burd. Manda! Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que deve estar realmente preparando uma grande festa aí. O João, que é um cara muito festeiro, vai preparar brigadeiros e enrolar brigadeiros. O João aprendeu a fazer o brigadeiro em ponto de bala. Copa das Nações, Liga das Nações da UEFA, do futebol europeu, no nível B, no segundo nível, grupo 2 do nível B, temos Israel liderando o grupo com 4 pontos. Israel empatou o primeiro jogo com a Islândia e venceu fora de casa 2-1 de virada a Albânia. Então, Israel primeiro do grupo com 4 pontos em 2 jogos, depois Islândia com 2 pontos em 2 jogos, Albânia 1 ponto em 2 jogos e a Rússia, por enquanto, 0 pontos. A pergunta é se a Rússia vai disputar ou não. Essa é a grande questão. Mas Israel não tem nada a ver com isso. Próximo jogo de Israel é na segunda-feira contra a Islândia fora de casa. Horário do Brasil, 15 para as 4 da tarde. Horário de Israel, 15 para as 10 da noite. Na Liga Masculina de Basquete, na Liga Principal do Basquete Masculino, já temos campeão. O Hapoel Holon venceu os 2 jogos sobre o Bnei Herzliya e é o novo campeão, Hapoel Holon. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelsinho, obrigadão pelo seu comentário e, obviamente, esperamos na semana que vem. De vez em quando o Nelsinho fica nervoso, que ele não manda, se ele não mandar, ele diz, vou te mandar mais tarde, futebol e jogo, não sei o quê, e ele fica tenso, calma aí, Nelsinho, pode ficar tranquilo, vai entrar na edição. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Não, podemos ficar por aqui. Podemos ficar por aqui, então é isso. A gente volta e se fala na semana que vem para gravarmos o nosso próximo episódio, esperando ver se o governo cai ou não, né? Vai ser mais uma semana aí na corda bamba. Vamos ver. De repente a gente volta com um podcast rápido, né? Como é que chama? Um Bazac, né, João? Tipo o repórter da Globo, né? Que dava aquela música que fazia todo mundo tremer de medo. Bom, a gente se fala, João. Um grande abraço. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.